Eliseu não foi apenas sucessor. Herdou uma porção dobrada do Espírito de Deus. Quando Elias foi levado no carro de fogo, Eliseu não pediu riquezas nem poder. Pediu o Espírito de Deus. E recebeu do capítulo 1 ao 12 de 2 Reis, vemos algo sublime. A soberania de Deus em toda a sua plenitude, manifestada através de um homem de índole íntegra, caráter impecável, coração fiel. Eliseu é um dos seres humanos mais notáveis que pisaram nesta terra. Não por natureza perfeita, mas por entrega total ao Deus que é perfeito. Seu julgamento era alinhado à palavra. Sua firmeza contra a iniquidade e amor pelos justos eram evidentes. Ele é o exemplo vivo de que Deus é soberano sobre tudo. A chamada e a partida de Elias. Eliseu foi chamado lavando 12 juntas de bois. Humildade e fidelidade no pequeno deixou tudo. Seguiu Elias e o serviu até o fim. Recusou-se a deixá-lo. Não te deixarei. No Jordão, Elias bateu as águas com a capa e o rio se abriu. Então veio o momento sublime. Carro e cavalos de fogo separaram e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu gritou: meu pai, meu pai! Tomou a capa, bateu as águas e perguntou com fé: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E as águas se abriram. O Deus de Elias agora estava com Eliseu. A soberania de Deus não morre com o servo. Ela continua. Em Jericó, a água era má e imprópria para o povo. Eliseu encheu um vaso novo de sal e lançou na fonte. Assim diz o Senhor: sarou esta água e ficou sã até hoje. Deus tem poder sobre a criação. Subindo a Betel, meninos zombaram do profeta. Ele os amaldiçoou no nome do Senhor e 2 ursas os despedaçaram. Não foi raiva humana, foi um aviso solene. Não se zomba de Deus nem de seus escolhidos. Jorão, rei ímpio de Israel, alinhou-se a Josafá, rei fiel de Judá, para lutar contra Moabe. Faltou água, situação desesperadora. Josafá mandou chamar Eliseu diante dos 3 reis. Eliseu foi direto: que tenho eu contigo, rei de Israel? Se não fosse por respeito a Josafá, eu não te olharia. Por carinho ao fiel, profetizou. Os vales se encheriam de água, sem chuva, sem vento. No dia seguinte a água brilhou como sangue. Os moabitas pensaram que os reis se mataram e correram para o saque, caindo no próprio engano. Deus lida com cada coração segundo a sua justiça, firme com o ímpio, gracioso com o fiel. Eliseu não era servo de reis, era servo de Deus. Uma viúva em dívida ia perder os filhos como escravos. Tinha apenas uma jarra de azeite. Eliseu mandou: pede muitos vasos vazios, fecha a porta e enche todos. O azeite não parou até acabarem os vasos. Vende, paga a dívida e vive do que sobrar. Deus é Senhor da provisão. O pouco nas suas mãos é mais que suficiente. Uma mulher rica de Sunem preparou um quarto para Eliseu sem pedir nada. Em troca Deus viu isso, Eliseu anunciou: no ano seguinte terás um filho. O menino nasceu, cresceu e um dia morreu no colo da mãe. Ela não blasfemou, não se queixou. Colocou o corpo na cama do profeta e foi ao seu encontro. Quando Eliseu entrou, orou ao Senhor, estendeu-se sobre o menino e ele espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Deus é Senhor da vida e da morte. E a fé da mulher nos ensina: mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no controle. Em tempo de fome prepararam a panela de guisado. Alguém colocou ervas venenosas, gritaram: a morte na panela. Eliseu mandou trazer farinha, lançou nela e disse: não há mal nela. E ficou sã. Deus tem poder sobre o veneno e sobre a morte. O que ameaça destruir, ele transforma em alimento. Depois um homem trouxe 20 pães de cevada para 100 homens. Parecia impossível. Eliseu disse: comerão e sobrará. E comeram todos e ainda sobrou. Isso é soberania. Ele não precisa de muito para fazer muito. Precisa apenas de coração disposto a entregar o pouco que tem na mão.
comandante sírio era leproso. Uma escrava israelita disse: o profeta em Samaria o curaria. Naamã foi orgulhoso, esperando pompa e rituais grandiosos. Eliseu nem saiu, mandou dizer: lava-te 7 vezes no Jordão e ficarás limpo. Naamã, furioso, partiu, mas os servos o convenceram. Mergulhou 7 vezes e a carne lhe tornou sã, como de menino. Confessou: agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. A soberania de Deus não se curva à arrogância humana. Ele escolhe o simples para confundir o sábio. Geazi, servo de Eliseu, pensou: e o senhor não aceitou nada de Naamã? Vou correr atrás e pedir prata e roupas. Mentiu, recebeu o dobro, escondeu tudo. Eliseu chamou: de onde vens? E disse com autoridade divina: não foi contigo meu coração quando ele voltou? É tempo de ganhar o que é de Deus. A lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. E Geazi saiu leproso, branco como a neve. O julgamento de Eliseu não era pessoal, era julgamento deuteronômico. Deus é santo e o lucro ilícito traz consequência. Ele não negociava a santidade de Deus por nenhum preço. O ferro que flutuou, Deus é senhor da natureza. Os filhos dos profetas cortavam madeira, o ferro do machado caiu no rio e era emprestado. Eliseu perguntou onde caiu, cortou um pau e o lançou, o ferro boiou, disse: tira para ti. O Deus que criou as leis da natureza é o mesmo que a suspende quando quer. Nada é impossível para ele. E o pequeno problema também importa para o Deus que cuida dos seus nos mínimos detalhes. Mas os que estão conosco, Deus guarda os seus. O rei da Síria guerreava contra Israel e cada plano era revelado por Eliseu. Enviou um exército inteiro de noite para cercar a cidade. O servo de Eliseu acordou, viu tudo e desesperou-se. Eliseu, calmo e firme, orou: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E o servo viu, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor deles. Depois orou para que os inimigos ficassem cegos e ficaram, conduziu-os até Samaria. Orou de novo e os olhos deles se abriram. Em vez de matá-los, mandou dar pão e água. O rei da Síria parou de atacar. A soberania de Deus não é apenas poder, é também sabedoria e misericórdia. Deus transforma. Deus transforma. Deus transforma a desesperança em salvação. Ben-Hadad cercou Samaria, a fome era terrível. Cascas de legume vendidas por preço altíssimo. Mulheres comendo seus próprios filhos. Eliseu profetizou: amanhã, a esta hora, farinha e cevada serão vendidas por preço simbólico. Um oficial duvidou: se o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Eliseu respondeu: verás com os teus olhos, mas não comerás. 4 leprosos à porta foram ao acampamento sírio e ele estava vazio. Deus fez ouvir um som de exército imenso e os sírios fugiram, abandonando tudo. A profecia se cumpriu. O oficial que duvidou foi pisado e morreu. A palavra de Deus nunca falha. Quem crê recebe, quem duvida vê, mas não desfruta o fim e o legado. Deus é fiel até o último suspiro. Eliseu foi até Damasco e profetizou que Azael tomaria o trono e faria mal a Israel. E assim aconteceu. Depois enviou um discípulo para ungir Jeú rei. E Jeú cumpriu o julgamento de Deus sobre a casa de Acabe e Jezabel, cumprindo a palavra de Elias. O julgamento de Deus é certeiro, mas ele é paciente. Dá tempo ao arrependimento antes de executar a sentença. Eliseu adoeceu e morreu, mas a soberania de Deus não termina com a morte do servo. Anos depois, um cadáver foi jogado na sepultura de Eliseu. E ao tocar os ossos do profeta, o homem reviveu e pôs-se de pé. Até os ossos de Eliseu continham o poder de Deus que testemunha, que legado. Conclusão: o Deus Todo-Poderoso. Eliseu foi homem de Deus em tudo, na escassez e na abundância, na paz e na guerra, diante de reis e de viúvas. Seu caráter era íntegro, seu julgamento era justo, seu coração era fiel. Ele não buscava glória para si, buscava apenas a glória de Deus. E por isso Deus se manifestou de forma plena através dele. Deus é Senhor da natureza. Água curada, ferro boiando, fogo do céu. Deus é Senhor da provisão. Azeite multiplicado, pães que sobraram. Deus é Senhor da vida e da morte. Menino restaurado, milagre após a morte. Deus é Senhor dos exércitos. Exércitos cegos, anjos ao redor. Deus é Senhor de toda
cada pessoa. Naamã, o sírio, viúva, ricos, pobres, reis, escravos. O Deus de Eliseu é o mesmo Deus que hoje te chama. Ele não mudou. Seu poder não diminuiu, sua fidelidade permanece. Se ele foi tão fiel a Eliseu, será que não será fiel a você? Entregue-lhe o seu coração, como Eliseu entregou o dele, e veja o Deus Todo-Poderoso operar em sua vida. Dunamis, poder, soberania, glória para sempre. Os profetas de Deus, como você nunca viu.